Será que o fogo faz parte da natureza? Será que existem ecossistemas que são relacionados ao fogo? E qual é a importância do fogo para o cerrado? Bora descobrir? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje a gente vai conversar sobre o cerrado. E eu espero que esse vídeo tenha ficado bom, porque eu já gravei esse vídeo, só que o áudio não saiu aqui no microfone, então vamos torcer para que agora, pela segunda vez, dê certo. Mas então vamos falar da estrela do vídeo de hoje, o cerrado. Bom, o cerrado ele é famoso por ter essa relação com fogo. Para quem não sabe, o cerrado é o nosso segundo maior bioma brasileiro, perdendo para quem? A Amazônia. Ele é a savana que tem a maior biodiversidade do mundo. O cerrado é uma savana muito peculiar. A sua capacidade de rebrotar e florescer depois de uma queimada é um importante diferencial em relação às savanas africanas e australianas. Sabia disso? E isso já é relatado sobre o Brasil desde o século XIX pelos naturalistas que passavam por aqui. Olha só que interessante! E quer saber? Outra curiosidade incrível sobre o cerrado é que o cerrado, ele é a caixa d'água do Brasil. Eu sei que você está se perguntando aí como que um ecossistema que tem uma forte relação com o fogo pode ser a caixa d'água do país. Vamos entender isso daí. E ficou impressionado que é a caixa d'água do Brasil? Eu até me equivoquei. Na verdade, o cerrado é a caixa d'água da América do Sul. O cerrado, ele abriga nascentes cursos de água que escoam para as bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Paraguai, o que resulta, gente, em um forte potencial aquífero e explica também essa maior biodiversidade que a gente tem no cerrado em comparação com as outras savanas. O Brasil, ele possui dois hotspots de biodiversidade. Um deles é o cerrado e o outro é a Mata Atlântica. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a Mata Atlântica como hotspot. Mas por que ele é um hotspot de biodiversidade? Existem alguns critérios para um bioma ser considerado um hotspot de biodiversidade. Um deles, evidentemente, é ter uma grande biodiversidade, que o cerrado claramente tem. E um outro critério é esse bioma estar sofrendo algum tipo de pressão. Como, por exemplo, o cerrado ele está sendo fortemente pressionado e destruído pelo avanço de certas monoculturas de pecuária e pelos incêndios causados pelos humanos, porque a gente já vai entender essa parte de incêndio aí do cerrado e a gente vai entender que o cerrado ele tem um limite para o fogo. Não é um bioma que tem fogo toda hora. Então é por isso que ele é um hotspot, porque ele tem uma grande biodiversidade que está sendo ameaçada. Só para vocês terem uma ideia do quão grande é a biodiversidade dentro desse bioma, só de plantas catalogadas são 11.627 espécies. Gente, é muita planta. Mas eu sei que você tá se coçando aí querendo que eu fale do fogo. Eu tô vendo aqui do outro lado. O fogo, ele é um componente que fez parte da evolução do cerrado, do desenvolvimento desse ecossistema. Pesquisas indicam que a ocorrência do fogo no cerrado data de mais ou menos 30 mil anos atrás. Antes, inclusive, da chegada dos humanos na região do cerrado. Veja só que interessante. E como acontecem esses incêndios naturais dentro do cerrado? Esses incêndios, eles são ocasionados por raios. O cerrado, ele é uma região muito seca a ponto de chegar a 8% de umidade, como dá pra ver nessa notícia. Mas como que acontecem os incêndios no cerrado? Ele tem a estação chuvosa e a estação seca. Então, a gente vai ter a vegetação que caiu das plantas e que está virando uma palha seca, a gente vai ter a umidade muito baixa e a gente vai ter o que? O calor. Quando está no final do período seco e início do período chuvoso é que acontecem os raios, porque os raios vêm com as chuvas. Então, quando esse raio cai, a vegetação ainda está muito seca, então esse fogo acaba se alastrando. Então, gente, é assim que acontecem os incêndios naturais no cerrado. Só que com a chegada dos humanos na região do cerrado, as coisas começaram a dar uma mudada. Principalmente quando começou a se usar o fogo para fins de produção agrícola. Porque é aquilo que a gente comentou.
o cerrado, ele tem uma periodicidade de fogo, dado até um certo nível de fogo, que é o nível de fogo natural dele. As plantas são preparadas para esse ciclo. Vani, tá, mas então se tem um ciclo, quando que é esse ciclo? Como que ocorre o fogo? Os estudos indicam que o fogo natural do cerrado, ele acontece entre 6 e 10 anos. Vocês conseguem entender que é um período até meio longo pra gente ter um incêndio natural? E o que tá acontecendo hoje? A gente tá tendo queimadas praticamente anualmente. Tá botando muita pressão nesse ecossistema, porque as plantas, elas têm um período de recuperação. Elas sabem que a cada X período, mais ou menos, vai acontecer o fogo, então elas se preparam para isso. Só que essas plantas não estão mais conseguindo se regenerar, porque o fogo está vindo de uma forma tão frequente que elas não têm o que fazer. E o que está acontecendo com o cerrado? O cerrado, ele está ficando com cada vez mais campos abertos, com mais gramíneas e com menos florestas. Sim, gente, porque a gente tem árvores no cerrado. Vamos comentar então um pouco sobre como são essas adaptações das plantas ao fogo. A primeira adaptação interessante que a gente vai ter das plantas é as árvores. As árvores, elas se adaptaram muito bem à seca. O que essas árvores elas possuem de diferencial para lidar com isso? Elas possuem raízes extremamente profundas. Raízes que vão de 10, 15, 20 metros de profundidade. E essas raízes, elas vão atingir a parte do solo que é sempre úmida. Então, elas se viram muito bem com a seca. Inclusive, a gente vai ter árvores que florescem na seca, como é o caso do ipê amarelo. E eu vou colocar minha foto aí porque eu estava em Brasília, bem no período seco, e vi muitos ipês amarelos floridos. Gente, é a coisa mais linda de se ver. Outra característica que chama a atenção nas árvores do cerrado é a tortuosidade dessas árvores. E isso se deve ao próprio fogo, porque o fogo, ele queima as gemas. Não sei se todo mundo sabe o que é a gema da árvore. A gema é onde é que tem aqueles brotinhos novos das árvores, nos galinhos ou naquele tronco principal. Então, ali queima. Então, como essas árvores de cerrado, elas têm sucessivas queimas, isso acaba gerando essa tortuosidade, porque, pensa comigo, aquilo queima. Aí a árvore gasta um pouco de energia para poder se recuperar também. E aí, cada broto novo vai vir de um jeito diferente. Ele vai nascer para onde ele quiser nascer. Então isso acaba gerando toda essa tortuosidade que a gente vê. Outra característica das árvores do cerrado é que elas possuem uma casca grossa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico a diferença de queimadas e incêndios florestais. Eu explico a dinâmica do fogo também. E lá eu comento sobre isso, como que o fogo mata as plantas. Um pouquinho antes da casca, a gente tem o câmbio, que é um tecido vivo. Então, se o fogo ele chega no câmbio, se ele esquenta demais o câmbio, causa a morte da árvore. Então, uma casca grossa, que nem acontece com as árvores do cerrado, ajuda a proteger o câmbio e os outros tecidos vivos que tem dentro dessa árvore. Uma casca mais grossa vai funcionar como isolante térmico. Então, isso é uma adaptação bem interessante. E uma coisa que chama a atenção e que é impressionante dentro do bioma cerrado é a velocidade que as plantas brotam depois que acontece o incêndio, porque as plantas realmente estavam esperando esse fogo para poder se renovar. Bastam poucas semanas para que aquela visão de área queimada comece a mudar e comece a ficar verdinha, ou com as cores das flores que também vão florescer nessa época. Entre as árvores, quem tem aí uma capacidade bem legal de regeneração é o barbatimão. Tá, eu falei bastante de árvore, mas vamos ser honestos que as herbáceas ali também são adaptadas, viu? Sabe o que elas fazem? Elas têm uma parte dos seus órgãos subterrâneos, como por exemplo em bulbos. Para o quê? Para quando passar o fogo queima aquilo que tá na superfície, mas ela tá ali protegidinha. Passou o fogo, ela sai de lá linda, bela e formosa. E uma coisa que é interessante é que muitas plantas, não é só a folhinha verde que sai não, às vezes quando ela já sai é florescendo mesmo depois do fogo. E essa é uma parte muito interessante, porque tem plantas que realmente dependem do fogo para florescer, porque ou elas não vão florescer, ou elas vão florescer bem menos. Então isso é uma coisa bem peculiar de algumas espécies. Olha, mas pesquisando para esse vídeo, eu descobri que uma planta que, olha, me surpreendeu, viu? A plantinha, ela é rápida, viu? Tem uma espécie de planta que ela vai florescer 24 horas depois do incêndio. Vocês têm noção de como isso é rápido? Trata-se de uma erva perene que o nome popular é cabelo de índio. E eu vou colar aqui o nome científico porque eu não consegui gravar. O nome científico é Bulbul
Hostilis paradoxa. Então pensa numa planta aí que floresce rápido. É claro que tem um motivo na natureza para essa planta se comportar dessa maneira. Essa planta, assim como a maioria das plantas do cerrado, tem a dispersão das suas sementes feita pelo vento. Então, ela floresce mais rápido porque aí tem o campo mais aberto, que para ela é melhor para ela dispersar suas sementes. Tanto que dá 40 dias depois do fogo, não tem mais semente em nenhuma planta, porque ela já dispersou tudo. Já que entramos no assunto semente, o fogo ele é muito importante para várias espécies brotarem. Existe algo que a gente chama de dormência da semente. Existem vários tipos de dormência. E as sementes do cerrado, geralmente elas têm a dormência que é quebrada pelo fogo. Porque elas possuem um tipo de semente que é seca e ela tem uma camada que não permite que a água entre. Então, quando acontece o fogo no cerrado, o fogo, ele racha essa casca da semente e, como eu já expliquei, o fogo natural no cerrado, ele tem uma lógica, ele acontece no fim do período seco e no início do período chuvoso. E a natureza, ela é adaptada a isso. Então, o que acontece? Vem o fogo e racha essa casquinha da semente. Então agora, quando vier o período chuvoso, vai entrar água dentro dessa sementinha e ela vai conseguir o quê? Germinar. É importante a gente saber que existem vários tipos de dormência. Tem dormência que é quebrada com água, tem dormência que é quebrada com ácido. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre essas peculiaridades de algumas sementes. O que vocês acham? E aqui vem outra coisa interessante também, já uma adaptação para a fauna, porque como a gente vai ter muitas plantas florescendo, os polinizadores vão aparecer. Então a gente vai ter uma biodiversidade de insetos aí buscando pólen e néctar nessas flores e fazendo a polinização nelas. E essas flores que foram polinizadas vão o quê? Produzir frutos e semente. E assim, o cerrado brotando, trazendo folhas verdinhas, novinhas, trazendo frutos, então ele vai atrair uma fauna cada vez maior. Como, por exemplo, vai vir veado campeiro, vai vir emas e por aí vai. Uma curiosidade é que os vertebrados de pequeno e médio porte, para se proteger do fogo, eles fazem buracos. Eles se escondem dentro desses buracos e esperam o fogo passar. Porque como eu já expliquei naquele meu vídeo de queimadas e incêndios florestais, eu tô sempre batendo nessa tecla porque aquele vídeo é muito completo. O fogo, ele anda. Lá eu explico também a dinâmica do fogo. O fogo ele vai andando, ele não fica fixo ali, porque uma hora vai acabar o material que ele vai queimar. Então esses animais esperam o fogo passar. Assim como as herbáceas que são adaptadas também, elas têm a parte segura ali embaixo da terra, porque a hora que passar o fogo ela rebrota. Agora tem uma coisa que a gente precisa entender. O cerrado, ele tem um certo nível de adaptação. E não são todas as plantas que estão no cerrado e nem todos os animais que são adaptados. A gente vai ter sim mortalidade de plantas e de animais no incêndio. Inclusive, como eu comentei, a frequência do incêndio está muito maior do que a frequência que os incêndios eram antigamente. E a biodiversidade do cerrado já não está se adaptando a isso. Mas, retomando aqui o assunto fogo, a incidência e severidade dos incêndios no mundo inteiro tem piorado, principalmente por causa dos humanos, porque o homem ele utiliza o fogo para a agricultura. Isso não é só no Brasil, isso não é só no cerrado, só na Amazônia, isso é em várias partes do mundo. Inclusive no meu vídeo anterior a gente comentou sobre a Indonésia, que está tendo um problema bem parecido com a Amazônia. Então, essa pressão que o homem está fazendo em cima dos ecossistemas está complicando muito. Como a gente comentou, o cerrado ele é adaptado ao fogo, mas ele é adaptado ao fogo até um certo limite. É importante a gente entender que a gente está colocando pressão em cima desse ecossistema. Ele não é adaptado para ter fogo com tanta frequência. E o que isso está causando no bioma cerrado? A gente está tendo mais áreas de campo. A gente está emitindo mais gases que aumentam o efeito estufa. A gente está facilitando para vir espécies invasoras competir com nossas espécies nativas. A gente está acabando com as árvores do cerrado. A gente está mudando a estrutura dessa vegetação. A gente está mudando a dinâmica do ecossistema cerrado. Isso é muito sério. A principal ameaça ao cerrado é a agricultura e a pecuária, que está avançando para dentro desse bioma.
E essa expansão para dentro do bioma está fazendo com que a gente perca a cobertura vegetal. Então eu acho muito importante a gente entender, porque todos são importantes e todos têm as suas peculiaridades. O Cerrado ele é um hotspot de biodiversidade junto com a Mata Atlântica, porque ele está muito devastado. Eu acho que o bioma mais devastado que a gente tem no Brasil é a Mata Atlântica, seguido do Cerrado, se eu não me engano. Mas os dois estão extremamente devastados e a gente tem sim que se preocupar com isso. Uma coisa que me chama a atenção na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima do Brasil, é que, se eu não me engano, no artigo 225, ela traz a Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal como patrimônio nacional. O que eu acho complicado, você deveria incluir todos os biomas como patrimônios nacionais. Cerrado, Caatinga, Pampa, não é só biomas que são florestas tropicais que são importantes. Todos os biomas são importantes. Inclusive, tá rolando por aí um projeto de lei para incluir tanto a Caatinga quanto o Cerrado como patrimônios nacionais lá na Constituição Federal. O que eu acho uma proposta muito interessante. Gente, deem a devida atenção ao Cerrado, tá bom? Divulguem aí a importância do Cerrado. Quantos biomas tem a peculiaridade que tem o Cerrado? De ser a caixa d'água da América do Sul, ser nascentes de rios que são muito importantes e ao mesmo tempo tem uma forte relação com fogo. Isso é único, isso é muito importante. Deem a devida atenção ao Cerrado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreva Cerrado nos comentários. Se for fazer algum outro comentário, escreva Cerrado e depois seu comentário, só para eu poder ver aí quem que assistiu esse vídeo até o final. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você me ajude a divulgá-lo nas redes sociais. E se puder, siga o canal nas redes sociais também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!